Vamos Quando? tomar um café em junho. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 22 de maio de 2025, né? Quinta-feira. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas. Uma aula que o gatinho da Verinha não deixa de assistir, nem participa, não é? Eles gostam. Da mediunidade de Emílio Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do item 8, interpretação, no 10º parágrafo. Eu estou no 10º parágrafo, tá? Que começa assim: não sejamos, porém, ingratos. Então, capítulo 16, item 8, 10º parágrafo. Não sejamos, porém, ingratos. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai, né, o Criador, agradecendo por tudo que temos recebido, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, né, nos ajude a vencer esses obstáculos que aparecem aí na nossa vida, né? Mas faz parte da nossa caminhada e a gente vai seguindo em frente, fazendo o possível para melhorar cada vez mais, com sabedoria, né? Então, só temos a agradecer. A gente agradece os momentos bons e agradece também os obstáculos, que é eles que nos fortalecem. E como o Pai nos ampara nenhum de seus filhos, vamos continuar e com certeza vai dar tudo certo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Então, como eu disse, né, nós vamos lá ao capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica, item 8, interpretação, 10º parágrafo. Então, diz assim o Hermínio de Miranda: não sejamos, porém, gratos aos mecanismos da palavra falada e escrita, que continuam sendo mais sofisticado processo de comunicação de que dispomos, dentro das nossas limitações físicas, espaciais, mentais e biológicas. Então, porque no parágrafo anterior, a gente estava falando, né? Da palavra, estava falando do pensamento, de vários meios de comunicação, de forma para a gente se comunicar. E ele diz aqui que é certo que a palavra escrita e falada nem sempre consegue transmitir totalmente a ideia do espírito, né? A gente sabe que às vezes o médium interfere, depende também da intenção do médium, que deseja desvirtuar alguma coisa. Mas a gente tem que entender que o mecanismo da palavra falada e escrita, para nós, no grau evolutivo em que nos encontramos, é o processo de comunicação mais sofisticado que existe, né? Aí ele coloca aqui, ó, dentro das nossas limitações físicas e espaciais, mentais e biológicas. Esse dispositivo representa milênios incontáveis de refinamento de um processo que começou com os grunhidos inarticulados do ser, que dava seus primeiros passos rumo à perfeição. Que aqueles primeiros seres, né, australopitecos, que eles continuaram fazendo a conquista da razão, eram seres muito primitivos, né, muito primitivos. Eles não tinham a fala articulada como nós temos, é claro que não. No início deviam nem ter nenhum tipo de comunicação. Mas conforme o organismo, os aparelhos estavam se desenvolvendo, imagine que aqueles primeiros seres, eu sempre gosto de lembrar isso, só para a gente fazer uma comparação. O cérebro ficava atrás da face. O cérebro não ficava no outro, ficava atrás da face. Para esse cérebro passar de, de estar localizado atrás da face para ir para o alto, levou milhares e milhares de anos. Então, imagine o aparelho fonador
também levou milhares de anos para ir se aprimorando, como a nossa locomoção também. Hoje a gente anda ereto, mas os primeiros seres andavam ereto. Então, todo o nosso corpo foi passando por modificações. Ô, Pode falar, Verinha. Eu estava, você vê, coisa de criança, né? Mas eu estava vendo acho que era um desenho de criança, alguma coisa assim, e a menininha é assim, fixada em dinossauros. Aí eu estava lembrando dessa nossa aula e ela pegou e falou, ela dizendo que as galinhas são a evolução dos dinossauros. Aí eu fiquei lembrando de como é que é uma galinha, né? Antigamente a madrinha tinha galinha, aquela galinha do pescoço pelado. Eu fiquei me lembrando dela. Vocês conhecem uma galinha que tem o pescoço pelado? Aí, se você pensar naquela galinha e pensar num dinossauro, não parece um dinossauro em miniatura? Você veja, as aves descendem dos répteis. É, ela estava falando que a galinha é um dinossauro. Quer Eu dizer, achei interessante. É essa evolução que você está falando, né? a natureza foi passando por uma evolução. E continua esse processo de evolução. Ele continua, tá? Ele continua. Nós continuamos em evolução. Nosso corpo continua evoluindo. Tudo continua em evolução. Então, ele diz aqui, esse dispositivo, que é o mecanismo da palavra falada e escrita, representa milênios incontáveis de refinamento, ó, de um processo que começou com os grunhidos inarticulados do ser, que dava seus primeiros passos rumo à perfeição. A despeito de reconhecidas deficiências e da multiplicidade quase caótica em que se desdobrou, a linguagem é o nosso instrumento de comunicação no plano físico. Então, no plano físico, nós precisamos da linguagem. Ela é um conjunto de sinais sonoros e gráficos que combinamos engenhosamente para identificar objetos, seres e coisas, bem como ideias e conceitos abstratos. Na verdade, é um prodígio que consigamos expressar tanta coisa com um punhado de sons e de símbolos gráficos. Mas a gente pensar nos algarismos, né? Os algarismos são 10, vai do 0 ao 9. São 10 desenhos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 algarismos, com esses 10 desenhos, nós escrevemos milhares de números. A gente vai repetindo os números, né? Aí tem as ordens, as classes, mas são aqueles básicos 10 algarismos. E a gente vai trocando. Quando o alfabeto. Tudo bem que, dependendo de uma cultura ou outra, tem uma letra a mais, uma letra a menos, mas é aquele número de letras. E você escreve textos e textos combinando o quê? Aqueles desenhos. Aí ela vai dizer aqui, a memória integral guarda zelosamente todo o conhecimento acumulado. Nós temos, né? Aí a gente fica imaginando. Tem coisas que a gente fala, mas que é difícil imaginar. O que é a nossa memória? Porque, como já nos disseram os amigos espirituais, nós temos já, mais ou menos aí, por alto, pode ser um pouco mais, um pouco menos, basicamente, vamos dizer assim, 100.000 reencarnações. Isso na idade da razão. Na idade da razão. Espiritualidade fala mais ou menos assim. Um número aproximado, de um jeito que ninguém sabe. 100.000, mais ou menos,
na idade da razão, quer dizer, depois que começamos a adquirir a razão. Imagina quantas mais antes da idade da razão. Puxa, Por quê? No momento que a gente foi criado, simples e ignorante, até alcançar a razão, a idade da razão é quando você conquista o livre-arbítrio. Outras reencarnações não tem. Porque é assim, né? Morreu, reencarna, morreu, reencarna. Você não tinha razão. Para que ficar muito tempo no plano espiritual? Era aquelas reencarnações compulsórias, né? Justamente para exercitar esse desenvolvimento do corpo, dos órgãos. Então, desencarnou, reencarnava, desencarnou, reencarnava. Quando a gente conquista a razão, começa a desenvolver o livre-arbítrio, aí que a coisa começa a ser um pouquinho mais lenta. Que aí vão entrar as escolhas, aquela coisa era toda. Mesmo assim, no início, não vai ser isso tão levado em conta, né? Mas até a idade da razão, que é quando você conquistou o livre-arbítrio, até hoje, teriam mais ou menos 100 mil reencarnações. E antes? Quantas mais? 100.000. Então, é uma coisa que não dá. E nesse período, na idade da razão, das primeiras reencarnações, mais avançadas, até hoje, tudo ficou registrado. O que pertenceria à memória das primeiras reencarnações e o que é anterior, a isso a gente já apagou, porque não tinha, não tem valor assim de importância para a gente, né? Aquelas primeiras reencarnações. E é a partir daí, depois da idade da razão, quando você já começa a fazer escolhas com maiores profundidades, escolhas que realmente vão afetar, né, a tua vida, a tua caminhada, começa a ter esse registro. Então, eu fico imaginando como é difícil a gente conseguir calcular, vamos dizer assim, entre aspas, vou dizer uma palavra que não seria adequada, o tamanho dessa memória vai caber nesse espírito, na mente desse espírito, né? Para poder registrar como é que é esse negócio. É coisa de Deus mesmo, gente. Como é que essa mente, esse espírito, que consegue registrar a informação assim, que nenhum computador humano teria capacidade de acumular? Porque é muita informação. Qual é o computador feito pelo homem que teria capacidade, teria de registrar a memória assim? E o espírito guarda isso. E detalhe, não é só o que nós conquistamos até agora. É para a eternidade. Entendeu? Você vai se tornar espírito puro e vai continuar crescendo, crescendo. E a memória vai continuar registrando, registrando, porque o espírito não morre, não desaparece. Então, essa memória vai continuar acumulando conhecimento. Então, diz aqui, a memória integral guarda celosamente, quer dizer, com muito cuidado, do conhecimento acumulado. Se perdeu, se transformou. Como esse povo fanático, admirador de Lavoisier, que né, toda a natureza se transforma, né? A memória é o registro fiel das palavras que ele está usando aqui. Ele usou a primeira palavra, que a memória guarda zelosamente. Eu vou envolver esse zelosamente. Depois ele diz aqui, envolve esse zelosamente. Né? Quando ele falou, a memória integral guarda zelosamente. Envolve esse zelosamente. Depois ele diz, a memória é o registro fiel. Envolve essa palavra fiel. De tudo que nos ocorreu através dos tempos,
tanto na carne como fora dela. Ah, eu esqueci de dizer também que a memória não guarda só o registro do que a gente fez aqui, mas também o que a gente faz pelo espírito, entendeu? Né? A gente fica mais tempo no plano espiritual do que aqui. E conforme a gente vai evoluindo, essa temporada no plano espiritual vai sendo sempre maior do que o que você fica na Terra. Porque quando a gente desencarnar, o grau evolutivo que a gente se encontra, a gente não vai voltar na semana que vem. Vai levar uns, talvez, no mínimo, uns 300 anos. No mínimo. E o tempo que você fica no plano espiritual, tudo que você fizer também fica na memória. Então, olha a potência dessa memória. Então, ele diz aqui, né? Aí vocês envolveram aí, né? Zelosamente fiel. A memória é um registro fiel de tudo. De tudo. Quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela. No intervalo entre uma existência e outra. Então, o que acontece com a gente da erraticidade, está tudo registrado lá. É preciso, contudo, lembrarmos-nos de que ela não é um depósito de palavras nesta ou naquela língua, mas um videotape de eventos. Ele usa o termo videotape porque, quando esse livro foi escrito, né, a tecnologia era outra, então ele fala videotape. O videotape de eventos. Ideias, conceitos e informações. Tudo isso expressa em pensamento puro e não em código ou símbolos. Então, na nossa memória, não estão lá os sinais gráficos, nem os sinais sonoros. Estão, né, como ele diz aqui, ideias, conceitos, informações, tudo em pensamento, não em códigos e símbolos. Aí aqui, quando eu estava lendo isso aqui, ó, a memória é um registro fiel de tudo quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela, no intervalo entre uma existência e outra, quer dizer, não é erraticidade. Aí eu me lembrei aqui, rapidamente, assim, lendo uma coisa, me veio uns links. A aula que nós fizemos ontem, do Sermão do Monte, que para mim está uma maravilha, aquele capítulo 4, né? Onde Jesus está tratando o tempo todo da questão moral, da nossa questão moral. Eu convido até vocês a fazer esse estudo, toda quarta-feira, às 19h40, é uma terapia esse curso. A gente estava sempre conversando muito sobre as nossas atitudes aqui na Terra com os nossos irmãos, que o tempo todo Jesus chama a nossa atenção lá no Sermão do Monte sobre o amar o próximo, né? Sobre a questão da nossa moral, do nosso comportamento, da nossa conduta aqui entre nós. Aí a gente fica naquela, né? Eu preciso orar, eu preciso vigiar para, né, quando eu desencarnar, ter uma vida melhor, não poder cair em tentações, como foi a palestra naquele dia do Daniel Guedes, né, que foi ótima. Mas aqui, lendo o que o Hermínio diz para a gente, olha como a coisa é meio complicadinha. Ele diz aqui, ó, a memória é um registro fiel de tudo que nos ocorreu através dos tempos, inclusive na erraticidade. Então, peraí, o meu vigiar e orai, ou orar e vigiai, não se restringe apenas quando eu estou encarnada. Percebeu? Quando eu estou encarnada. Essa vigilância que eu, espírito, ser espiritual, que no momento estou encarnado,
tempo que eu passo encarnado é bem pequeno em relação ao tempo que eu passo na erraticidade, na verdade, no desdobramento do sono ou quando eu estou desencarnada. Esse tempo no plano espiritual, vamos esquecer até do desdobramento do sono. Vamos pensar gente em casa. Onde é que o espírito está em casa? Ele está na cidade. Aqui é uma escola. Uma criança que acorda de manhã, vem para a escola, ficou uma parcela de tempo, depois volta para casa. A nossa casa é o mundo espiritual. Aí, todo dia, eu venho para a escola. É o período que eu fico encarnada. Mas quando a gente pensa nesse vigiar e orar, nessa questão de cuidar da nossa conduta, comportamento, autoevangelização, melhora das questões morais, repara como a gente se restringe muito ao nosso período encarnado. E, na realidade, não pode se restringir ao nosso período encarnado. Porque quando eu não estou encarnada, e eu estou no plano espiritual, em mais tempo do que encarnada, eu socializo. Eu socializo. Aqui na Terra, eu tenho um corpo. Meu corpo de relação, meu corpo físico. No plano espiritual, meu corpo de relação é meu perispírito. Então, se eu socializo aqui, eu também socializo no plano espiritual. Espiritual, eu tenho amigos, adversários, pessoas com quem eu simpatizo mais ou menos. Tem pessoas do plano espiritual que eu não gosto. Por quê? Por quê? Espiritual eu estudo, eu vivo com as outras pessoas. Nós construímos o plano espiritual, residências não construímos, escolas, hospitais, praças. Lembra do André Luiz contando aquelas praças onde as pessoas vão, né, para ouvir música, para encontrar os amigos, fazemos viagens, vamos de uma colônia para outra, participamos de trabalhos, visitas, caravanas, há um mundo, uma vida pujante no plano espiritual. Então, assim, vigiar e orar de Jesus, eu tenho que ampliar esse negócio. Porque não é só aqui na Terra, é no plano espiritual também. E a minha memória registra tudo que eu faço, que eu penso, aqui e no plano espiritual. Então a gente vai percebendo que isso aí é mais sério do que a gente pensa. Né? Tudo é registrado. No plano espiritual, eu também me incluo meu perispírito. Aqui na Terra eu não posso macular meu perispírito usando drogas, vai afetar o corpo, vai passar para o perispírito. Quando eu fico extremamente nervosa, eu posso danificar meu perispírito. Excesso de alimento, eu posso macular meu perispírito. Tudo pode macular meu perispírito. E na erraticidade, eu também posso macular meu perispírito da erraticidade. Isso, gente. Se eu fizer algo que não for bom no plano espiritual, eu não vou afetar o meu perispírito? Vou. Nós estudamos isso. Nós estudamos isso. Lembra? Eu acho que foi, não me lembro se foi segunda-feira, acho que foi segunda-feira, quando a gente falou, deixa eu ver aqui rapidinho, eu estou fazendo essa abertura aí, só que a gente, eu acho que foi a Ivone do Amaral Pereira, assim, que falou das doenças que o espírito passa para o corpo físico. As doenças que o espírito passa para o corpo físico. Ela diz assim: a mente enferma refletirá sua normalidade, foi no parágrafo, o complexo obsessão.
Um capítulo complexo de obsessão, no 11º parágrafo. Ela diz assim: a mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito. Eu, estando desencarnada, eu não tenho corpo físico. O meu corpo de relação no plano espiritual é o meu perispírito. Então, se eu estou no plano espiritual e a minha mente está desequilibrada, essa minha mente refletirá sua normalidade sobre o perispírito, e é dirigido por ela. O perispírito é dirigido pela mente. Eu não tenho corpo carnal, eu vou poder passar para o corpo. Então vai ficar tudo o quê? O livro Recordações da Mediunidade. Capítulo completo, sessão do próximo espírito. Está tudo ali no perispírito. Então eu, desencarnada, também tenho que vigiar e orar. Porque se eu me desequilibro lá, eu afeto meu perispírito. E aí, um dia, quando eu reencarnar, opa, o registro do perispírito vai vir para onde? Para o corpo físico. Aí vão nascer bebês com graves sequelas. Ou então, vão nascer bebês que, quando vai alcançando esses 3, 4, 5 anos, começam a aparecer as doenças. Mas pode acontecer do bebê já nascer com problema. Consequência das doenças que o espírito desequilibrado acumulou no seu perispírito. Esse cuidado, essa coisa que me veio quando eu estava lendo isso aqui, esse cuidado tem que ser constante. Esteja a gente no plano físico ou estejamos no plano espiritual. Constante. Porque às vezes a gente pensa que tem que tomar cuidado só aqui, né? Desencarnou, não precisa tomar cuidado. Não, precisa sim. Sempre, né? Então vamos lá. Voltando ao Miranda. A memória é o registro fiel de tudo quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela, no intervalo entre uma existência e outra. É preciso, contudo, lembrarmos de que ela não é um depósito de palavras, testam naquela língua, mas um videotape de eventos, ideias, conceitos e informações. Tudo isso expressa em pensamento puro e não em código ou símbolos. Códigos e símbolos precisamos para comunicar a alguém o que ali está arquivado. Então, quando eu preciso contar para alguém que está aqui na Terra o que eu tenho arquivado na minha memória, na memória do espírito, eu preciso dos códigos e dos símbolos. Tá? Caso não possamos fazer mentalmente. Então, como eu aqui na Terra não sei fazer telepatia, para eu contar para alguém o que eu tenho na minha memória, eu preciso dos símbolos e dos códigos. Mas quando os dois, quem vai passar a informação e quem recebe a informação está desdobrado, aí não precisa mais. Aí ele diz aqui: o acervo de conhecimento e de informação permanece em seu estado puro, como foi captado. Ao reencarnar-se, a individualidade, como que se retira para os bastidores. A individualidade é o espírito puro, é o ser, tá? Então, quando esse ser espiritual vai reencarnar-se, é como se ele se retirasse para os bastidores, a fim de que a personalidade, estando encarnado, nós somos personalidades. O ser espiritual puro é como se ele fosse para trás da cortina. Entendeu? Esse ser integral, esse espírito, é como se ele fosse para trás da cortina. E a personalidade aparecesse no palco de frente para a plateia. Deu para entender como é que a coisa é? Então, ele diz aqui: ele se retira para os bastidores a fim de que a personalidade possa livremente desempenhar
o papel que lhe foi atribuído na nova peça que se inicia. Porque a personalidade, ela não virá com a lembrança da memória integral. Ela não pode vir com a lembrança da memória integral. Quem detém a memória integral é a individualidade. Então, quando nós reencarnamos, grande parte, mas grande parte mesmo, da nossa memória integral fica abafada. E essa personalidade vai reencarnar, tendo novas oportunidades. A gente vai estudar isso tudo no Sermão do Monte também. E no Livro dos Espíritos também. Os estudos estão bem conjugados. E ela vai ter uma nova oportunidade. Ter uma nova oportunidade, ela precisa o quê? Vir como um papel em branco. Ela precisa vir com papel em branco para escrever uma nova história. Ela não pode trazer conteúdos de forma, sabe, flagrante. Ela tem essa capacidade, de vez em quando, resgatar alguma coisa para ajudar, né? Mas fica tudo muito nublado. Ela tem que vir sem lembrar de forma clara do que ela fez, para não ter culpa, remorso, nada para atrapalhar. Nada para atrapalhar. Então, isso aqui, ela vem para desempenhar um novo papel que lhe foi atribuído na nova peça. O que é a nova peça? É a nova história dela que vai começar. Né? Na nova peça que se inicia. Está de novo no chamado palco da vida. Ainda que receba outra dica da individualidade, de vez em quando a individualidade está atrás dos bastidores, sopra alguma coisinha para ela. Né? Cabe-lhe essa personalidade demonstrar sua capacidade de viver por sua própria conta e risco o novo papel, de vez que continua inteiramente respeitado seu direito de livre-arbítrio. Então, vai começar uma nova história, uma nova peça, um novo palco da vida. De vez em quando, a individualidade, sopra alguma coisinha, um suportezinho, né? Um apoio aqui, um apoio ali, mas ela tem o livre-arbítrio e pode o direito de escolher o que ela quiser. Logicamente, esse direito de escolher fazer o que eu quero pressupõe o quê? Responsabilidade. Porque haverá consequências em todas as escolhas que eu fizer. Haverão consequências. Aí ele diz aqui, por mais amplo e valioso que seja o acervo de conhecimento de que disponha nos arquivos secretos da memória integral, o ser encarnado começa a nova vida com uma folha em branco diante de si. Ou para reverter a nossa imagem predileta, começa a gravar no seu cassete de vídeo. Ele usa esses termos, que é lá de 1984, né? Os símbolos de um código que lhe servirá para comunicar-se os demais seres que o cercam. Se na vida passada ele foi inglês, ele vai registrar nessa folha os códigos que ele precisa para a língua inglesa. Aí, dessa encarnação, ele vem do Brasil para registrar os códigos da língua portuguesa. Porque se ele nasceu aqui, ele tem que se comunicar aqui. Então, ele tem que ter esses códigos referentes àquela língua, daquele local onde ele vai reencarnar. Procurando, de certa forma, traduzir um pouco do muito que conhece. Nós conhecemos muito, muito. O próprio André Luiz, Hermínio de Miranda, diz que o espírito, nós, não temos a mínima noção do capital de conhecimento que nós já possuímos. O que a gente pode saber é o seguinte: nós já temos muito conhecimento, muito. Mas avaliar essa quantidade nós não temos. Nós não temos. Tá? Mas
de vez em quando a gente percebe. Às vezes alguém diz assim, você olha para uma coisa assim, né, que parece bem complicada, aí você olha assim, você diz assim, eu sei fazer esse negócio. Aí eu, tá, que isso é muito difícil. Você diz, eu sei fazer esse negócio. E eu nunca fiz. Mas me dá esse que eu sei fazer esse troço. Aí você tem aquelas ferramentas, você pá, 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 pá. Só você, como é que você conseguiu fazer? Você nunca fez isso? Eu digo, você não, mas eu sei fazer esse negócio. Então, você sabe. Você sabe. Para algumas coisas a gente tem uma facilidade para fazer, não é? Cada um de nós. Por quê? Porque você tem aquele conhecimento. Ele está meio abafadinho. Mas no momento que você começa a praticar, aquilo vem. É igual andar de bicicleta, gente. Quem aprendeu não esquece nunca mais. Você, quando entra na bicicleta, você dá o impulso, você, a primeira, você vai assim, né? Mas daqui a pouco você pedala e vai embora. Às vezes você ficou 40 anos sem andar de bicicleta. 40 anos. Trepando a bicicleta, as primeiras pedaladas, a bicicleta cansa. Daqui a pouco é como se ligasse o cérebro. Tu sabe fazer, vai. E tu vai, anda. A pessoa fala, meu Deus, como é que eu não caiu? Porque tu já aprendeu, tu já tem esse registro. E você não perde esses registros. A gente não perde. A não ser, é claro, se a pessoa sofrer um acidente vascular, aí é outro detalhe. Eu tenho uma conhecida minha, eu vi ela nascer. Era uma professora, né? Ela entrou no município uns 2 anos antes de mim, quando eu fui estudar lá fui trabalhar lá em Cordovil, ela já era professora, de lá uns 2 anos. Ela era noiva. Eu trabalhei com ela casou, teve a primeira filha, 4 anos depois teve a segunda filha. A segunda filha dela foi minha aluna, foi um dos maiores traumas da minha vida. Quando essa menina estava com 6 anos, era minha aluna, essa menina desencarnou. Foi um trauma para a escola toda. E essa minha amiga, quando ficou grávida, o neném nasceu com 1 mês e pouco, ela voltou a trabalhar. Então, ela levou tudo para a escola. Aí deixava o berço da secretaria, então todas as professoras tomavam conta. Entendeu? Quando ela tinha que fazer alguma coisa, aí uma professora estava em intervalo e ela cuidava da criança. Então, a criança foi cuidada por todos nós, desde que nasceu. Quando ela estava 6 para 7 anos, ela era minha aluna. Na sexta-feira, eu estava dando aula para ela. No sábado, ela foi para casa, ela desencarnou. No domingo, eu fui o enterro dela. Quase que eu morri. A gente se recuperar. Aí, olha a sua situação. Ela ficou com uma filha só, que era mais velha. Essa menina, com 15, 17 anos, teve um câncer. Teve um câncer. Foi um desespero para todo mundo. Porque essa também não viu nascer. Porque essa minha amiga, quando eu fui trabalhar na escola, ela estava noiva. Nós vimos nascer as 2 filhas dela. As 2 foram para a escola, ficaram criadas na escola. Com 17 anos, 16, essa menina teve um câncer. Quase morreu, graças a Deus não morreu. Agora, ela deve estar com uns 36 anos. Ela teve um AVC, que deixou ela em cima da cama. Ela desaprendeu a falar, a andar, tudo, tudo. Recém-casada. Foi casada há uns 10 anos, mais ou menos. Sabe que é um bebê na cama? Um bebê. Mais ou menos é a Natane, né? Ela deve estar com uns 36 anos, mais ou menos. Veja a situação. Tudo. E essa minha amiga, né? Que é uma irmã, que é a mãe dela, né? Esqueceu tudo. Era uma menina que já formada já, em psicologia, em pedagogia, tudo. Ela desaprendeu a falar, escrever, andar, andar. E a memória dela se apagou. Se apagou. Até no reconhecer as pessoas, ela não conseguia. Isso deve ter 1 ano e pouco.
Agora, aí ela teve que sair da casa da mãe dela, da casa dela ficando na casa da mãe. Agora, aí ela está fazendo fisioterapia de tudo, né? Fono, tudo, para aprender a falar, aprender novamente a ler, a escrever. Agora, que ela, aí a minha amiga, né, ela grava o vídeo dela e manda para mim, né? Olha, Rose, já tá, assim, ela já está começando a falar algumas coisas. Aí ela manda para mim. Ela começando a falar algumas frases, de 3, 4 palavras. Conseguindo agora compreender alguma coisa. E aí a mãe dela conta umas histórias engraçadas, aí agora ela começa a rir das histórias engraçadas. Entendeu? É, essa semana passada é que ela conseguiu sentar na cama e está conseguindo ficar em pé, dar uns passinhos com a mãe. Aí a mãe conseguiu levar ela na casa dela. Conseguiram levar na casa dela. Aí a minha amiga falou, Rose, tu sabe a alegria dela quando chegou na casa dela. Ela conseguiu saber. Agora, então está tudo novamente como se fosse uma criança de 6 meses. Um AVC que ela teve violento. Isso depois de um câncer aos 17 anos. Essa minha amiga, sabe, perdeu uma filha com 6 anos. Foi uma morte assim. Foi numa festinha, comeu alguma coisa que deu uma infecção, uma bactéria violenta, em 24 horas ela morreu. Me lembro até hoje, quando eu cheguei no cemitério, ela estava no caixãozinho, eu era professora dela, e eu cheguei assim perto do caixão, a minha amiga olhou para mim, ela disse assim, Rose, ela sofreu muito. Ela falou assim, nosso bebê, Rose, nosso bebê sofreu muito, muito. Ela está descansando agora. Quando eu ouvi aquilo, eu pimba, caí. Até hoje eu tenho trabalhinhos dela de escola. Eu não tive coragem. Algumas coisas eu devolvi para minha amiga. E quando eu devolvo, né, passado 30 anos, alguma coisa, ela se choca. Eu tenho um retratinho dela da minha geladeira, eu tenho um retratinho dela no quadro, mas até hoje eu ainda tenho desenhos que ela fez para mim do dia do meu aniversário. Eu tenho uma toalha de banho que ela pintou dia das professoras, que ela fez aquele desenho, uma toalha de rosto, que ela me deu de presente. Eu tenho até hoje guardado no meu armário. Toda vez que eu pego aquela toalha de rosto, eu lembro, né? Então, eu tenho essa toalhinha de rosto dela, eu tenho os desenhos dela da escola numa pasta que eu botei na frente da pasta. Isso eu nunca vou devolver para minha amiga, né? É uma irmã minha, assim, né? E ela sempre me chama, porque quando era meu aniversário, dia das professores, essa minha amiga que fazia as festas, para chamar para mim. É uma ligação muito grande que a gente tem, muito grande, vai levar até para a vida, né? Então, de vez em quando, ela manda para mim: olha como ela tá, olha como ela tá. Aí eu estou sempre na irradiação com o nome dela, essas coisas. Então, veja como é a nossa memória. Então, eu falei tudo isso dessa menina, né? Eu tenho certeza que ela vai se recuperar, ela é jovem ainda, né? Mas foi violento. Como é a nossa memória? Ela tem filhos, Rose? Ela Não, tem filhos? filho. Ela queria muito. Ela já estava, porque foi estudar, fazer faculdade, né? Aí agora, aí por volta dos 30, é que ela estava começando a planejar ter filho aí. Viu isso assim? Foi de uma hora para outra, assim. E não teve assim, sintomas, não, sabe? Minha amiga disse que ela estava bem, tinham saído. No outro dia, ela teve um acidente vascular. E aí acabou. Pensamos até que ela fosse desencarnar, de tão violento que foi, né? Mas eu acho que a juventude, 30 e poucos anos, segurou, mas foi violento. Uma coisa muito violenta, né? Então, como é a nossa memória? O que se apagou não foi a memória da individualidade. Não foi. Tudo da memória dela, guardada, preservada com a individualidade. Foi o que a personalidade
tinha registrado nesse papel em branco. Entendeu? Tudo que havia sido registrado por essa personalidade no papel em branco foi apagado. E agora ela está fazendo o quê? Anotando tudo novamente. Por isso que ele diz aqui, ó, o ser encarnado começa a nova vida com uma folha em branco diante de si. Ou para reverter a nossa imagem predileta, começa a gravar o seu cassete virgem, os símbolos de um código que lhe servirá para comunicar-se com os demais seres que o cercam, procurando, de certa forma, traduzir um pouco do mundo que conhece. Ao mesmo tempo em que esse cassete grava o material necessário, ambiente, família, cultura, civilização, costumes, etc. Tudo. Eu vou dizer o nome dela porque ela é muito querida por mim, por uma filha. A Natânia tinha registrado nessa encarnação, o videocassete apagou. A fita apagou. E agora o que ela está fazendo? Registrando tudo novamente. Que apagou. Ela desaprendeu a ler, a escrever, a falar. Tudo que ela tinha aprendido até agora, nessa reencarnação, apagou. Mas a memória integral dela está preservada, está preservada, e ela está tendo possibilidade de aprender. Quando ela desdobra no sono, bonitinho, mas houve um problema no cérebro. Cérebro. Então, essas lembranças estão com bloqueios, né? E não consegue voltar rapidamente. Ela está precisando fazer um monte de terapia, coisa da que a gente sabe, para poder facilitar a transmissão. Que é como se você tivesse, imaginando, vou fazer uma imagem, um cano de água entupiu. E a água que está passando agora é só um filete. Precisa desobstruir o tubo para a água passar livremente. Tudo isso requer o quê? A gente sabe, vai ser muito tempo. Mas ela é jovem, a mãe dela está ali com ela e está fazendo todo esse trabalho, né? Então, ele diz aqui, também condiciona, né, e limita o mecanismo de comunicação, que se resume, afinal, em um processo de confronto de símbolos, como já vimos. Então, no caso dessa menina, apagou. Apagou tudo. Foi tudo mesmo. E às vezes é só uma parte, né, gente? Às vezes é só uma parte. Mas dela foi tudo. Ficou em branco, como um bebê. Como um bebê. Até a alimentação dela. Para se alimentar, a mastigação, tudo isso. Tudo isso. Tá? Que tudo isso é um aprendizado, né? O bebê começa o quê? Tomando uma madeirinha, não é assim, ó? Para fortalecer a musculação, para depois vir a mastigação. Tudo. A única coisa que não afetou foi a visão e a audição. O resto. A audição nem tem certeza. Tá? Nem tem certeza. A visão, sim, que não. Talvez a audição até tenha sido afetada. Depois é que ela começou a perceber os sons. Então, gente, veja só que situação, né? Que situação. Mas a gente sabe que tudo tem um motivo, né? Então, essa minha amiga também ela é espírita, né? É espírita e ela entende, né? Não é fácil, não. Mas eu imagino. Nossa, mas vamos lá. Na realidade, continua Hermínio, portanto, o sensitivo é um comunicador no sentido mais amplo da palavra, tanto consigo mesmo, ligando-se pela intuição, pelo sonho ou vidência, aos armazéns da memória integral, como voltado para fora de si mesmo.
Então, o sensitivo, que é o médium, todos nós somos sensitivos, né? Então, o médium é o sensitivo. É um comunicador, no sentido mais amplo da palavra, tanto consigo mesmo, ligando-se pela intuição, pelo sonho ou vidência, aos armazéns da memória integral. Então, eu sou o sensitivo que ligo-me, que faço a ligação comigo mesmo. Quando a personalidade quer acessar a memória integral, ela precisa entrar em comunicação com essa individualidade para poder acessar as informações como ela está lá. Então, é um comunicador, esse médium, essa personalidade. Ele é um comunicador, tanto consigo mesmo, que ele tem que buscar, ele tem que interagir com essa memória integral para poder resgatar o que está lá, o que ele necessita. E ele liga-se pela intuição, pelo sonho ou vidência aos armazéns da memória integral, como voltado para fora de si mesmo. Agora, quando ele quer entrar em contato com o outro, serve de canal de comunicação entre os seus conhecimentos e os demais seres. Então, nós somos comunicadores. Nós nos comunicamos conosco, com a nossa memória integral. É tipo assim, eu vou bater um papo. Eu, personalidade, vou bater um papo com a individualidade e dizer assim, ó, me ajuda aí, eu estou precisando disso, disso, aquilo. E ajuda vem. Como eu também sou um comunicador, para poder interagir com o externo, com as outras pessoas, a trocar informações, né? E aí ele serve de canal também de comunicação entre os seus conhecimentos e os demais seres. Então, agora que eu peguei meus conhecimentos, eu vou passar para os outros. Eu, afinal, entre os seres desencarnados e encarnados, eu também sou um comunicador. Então, em 3 pontos eu sou comunicadora. Comigo mesma, com os outros, passando para os outros o meu conhecimento, e também com os desencarnados. Eu estou processando esses 3 tipos de comunicação. Comigo, com os outros encarnados e também com os desencarnados. Daí porque o Budton, que é o filósofo estudioso inglês, considera tão importante a acuidade ou capacidade de interpretar símbolos e imagens, a fim de comunicar ideias com relativa precisão. Então, daí a importância da gente de saber interpretar símbolos e imagens. Lembra quando nós começamos o estudo desse capítulo, que é um capítulo muito grande, tá? Se eu não me engano, esse capítulo vai até 13 itens, são 13 itens, sempre falando sobre a comunicação. Eu vou aqui, se vocês puderem voltar, a primeira. Faz o seguinte, antes de voltar, o item 9 não está carrossel? Bota a data aí, 29/5. Item 9, carrossel. 29/5/25. Vai ser o item 9, o carrossel, que a gente vai estudar. Olha o que ele falou do parágrafo anterior. Daí porque Budton considera tão importante a cuidade ou capacidade, no caso do sensitivo, né, nosso, de interpretar símbolos e imagens a fim de comunicar ideias com relativa precisão. O médium, ele vai se comunicar com as outras pessoas, ou com o desencarnado, ou com o outro encarnado, para passar o pensamento dos espíritos, não é isso? Vamos voltar agora à primeira página do capítulo 16. Volta aí à primeira página do capítulo 16. Voltar à primeira página do capítulo 16? Agora, nessa primeira página, vai ter o primeiro parágrafo, que diz para explicitar 1, 2, 3, 4. Vamos ao 6º parágrafo.
Achou, Eloá? É só voltar, procura aí. Primeira página do capítulo 16. Tá lá, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Primeira página. Aí tem o item 1, a linguagem do pensamento. Primeira página do capítulo 16, item 1, a linguagem do pensamento. Aí, no quinto parágrafo, esperar que a Eloá achar aí. Vai voltando, Eloá, primeira página do capítulo 16, a linguagem do pensamento. Você está assim, Semiologia da Comunicação Mediúnica, item 1, a linguagem do pensamento. Seu livro é esse, Eloá? Seu livro é esse? É da página para lá. Página 369. 369. Página 369. Aí esse quinto parágrafo fica na página 370, Carmen, vê se é. Duas condições. Vê se é na página 370. O que, Rose? Começa o quê? Quinto parágrafo. Vê se é na página 370. Duas condições. Sim. Agora, Eloá, vai para a página 370. 370. Trezentos e setenta. Ué, Página 370 está escrito assim, para aqueles que têm o livro igual da Carmen e da Eloá. Diz assim: duas condições vitais são, portanto, exigidas do bom médium: sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de conversão do pensamento em palavras, códigos e sinais, especialmente dos fenômenos da psicovidência. Por isso que o Banditon, lá onde nós paramos, disse o seguinte: por que que ele considera tão importante a acuidade ou capacidade de interpretar símbolos e imagens a fim de comunicar ideias? Porque, como disse aqui na página 370, ele diz que o médium, o sensitivo, precisa ser muito bom, desenvolver essa capacidade de interpretação. Daí a importância da gente, né, trabalhar com as crianças, né? O saber interpretar, porque ele capta o pensamento do espírito e ele tem que saber interpretar esse pensamento, transformar esse pensamento em quê? Em palavras. E as palavras o que são? Símbolos, sinais gráficos, tá? Então, por isso que ele falou aqui, na página 370, duas condições vitais, portanto, são exigidas do bom médium: sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de conversão do pensamento em palavras. Em palavras, tá? Que são o quê? Os símbolos gráficos. Se aí depois tem uma notinha embaixo, né, uma notinha que diz assim, ó, eu estou na página 370 ainda, não é isso, Carmen? A capacidade de interpretar é, às vezes, mais valiosa do que a expressão literal do que é percebido na vidência, porque é principalmente pelo simbolismo que os espíritos alcançam no entendimento. Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa saber interpretar. Porque, às vezes, a pessoa diz uma coisa para a gente e você tem que saber interpretar o que ela está dizendo.
mesmo que a forma dela de falar não seja explícita, entendeu? Às vezes uma pessoa olha, fala alguma coisa para gente, não fala de forma explícita, mas como o pessoal diz assim, para bom entendedor, minha palavra A basta. palavra basta. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, você nem está interpretando o que ela está falando. Às vezes você está interpretando o gestual, a aparência dela, né? Você olha para a pessoa, você está fazendo, você está interpretando. Ela está dizendo uma coisa e você aqui dentro está dizendo assim. Ela não está querendo dizer nada disso aí que ela está falando. Na realidade, Tem que praticar, então, né? Tem que praticar, então, né, Carmen? Ô, Rose. a ação é natural do Cineia. Às vezes, Sim, em algumas partes, né? Eu acho que não é assim integral, né? Quando a pessoa fala que não é claro, que não fica tudo bem claro, é, eu acho que é um pouquinho difícil. você está conversando, Ah, dizendo com aquela profundidade, mergulhando nos detalhes. Então, é o seguinte: às vezes estão três, quatro pessoas conversando. Aí eu falo alguma coisa. Então, por exemplo, eu, Carmen e Denise conversando. Eu falo alguma coisa. Aí a Denise dá uma olhada para a Carmen. Carmen não falou nada, mas a Denise faz uma interpretação da expressão facial da Carmen e já sabe, sim, Carmen, concordou ou não comigo. Por quê? sim. A expressão facial da Carmen. Aí Ah, a pessoa, a Denise até dá uma risadinha. Aí você pode perguntar, o que foi, Denise? Aí ela olha assim, eu acho que a Carmen não está concordando muito com você, não. A Carmen estava falando o tempo todo. Aí, às vezes, a Carmen, por ser tímida, a Denise vira assim, Carmen, fala aí o que você está pensando. E ela, a Denise, já sabe o que a Carmen está pensando. A interpretação que ela fez da face Carmen de quando eu falei. Isso não acontece com a gente. Principalmente sim, de amigos. Isso é um grupo. E a Carmen não falou nada. Mas como a Denise conhece a Carmen, ao olhar para a Carmen, ela já fez a interpretação. Ela já leu o pensamento da Carmen, através da expressão facial da Carmen. Marcelo, sim. E aí eu perguntei de que, Denise? Ela, eu acho que a Carmen não concordou muito com você, não. Mas a Carmen fica na dela, vamos, Carmen, falar. Aí eu digo, fala, Carmen. Aí quando a Carmen fala, é exatamente aquilo que a Denise pensou. Porque ela É, interpretação. Então, interpretar é uma coisa que todos nós precisamos de desenvolver. desenvolver isso. É, é, A gente trabalha com os alunos interpretação de texto, não é? Eu me lembro sim. que quando eu dava aula de matemática, íamos a provinha de problemas. Aí as crianças diziam assim, gente, preste atenção. O problema é uma interpretação de texto. Se você souber interpretar o texto, você resolve o problema. E já é tia de Goiás, interpreta. Aí o aluno, o problema está dizendo a operação que você tem que fazer. Interpreta o texto do problema. O problema é uma historinha. Interpreta o texto. Aí você vai saber o que você tem que fazer. Aí quando a criança interpretava o texto, já sei. Podia errar até na continha, mas a operação ele sabia qual tem que ser feita. Desse jeito. Não sabe interpretar texto, tem um grande problema. E tudo. Por isso que Bandito falou, o sensitivo, ele diz, as condições vitais são exigidas ao bom médium. A capacidade de interpretação e a sua capacidade de conversão, de converter o pensamento que ele interpretou
em palavras, em códigos. Daí Kardec dizer, espíritas amai-vos, espíritos instruí-vos, porque a gente precisa mostrar. Porque não adianta nada você interpretar o pensamento, mas na hora de pegar o lapisinho e escrever o texto, você não bota uma vírgula, não bota um ponto, estragou, porque ninguém vai conseguir ler. Ou então, cada um vai ler e interpretar da sua forma. Entendeu? Então, é muito importante isso. Vamos dar uma paradinha aqui, então, ó, semana que vem é o item 9 do capítulo 16, o carrossel. E a gente está percebendo como serve para tudo na vida, gente? É tudo na vida. E até para a gente interpretar quando a gente está numa situação de perigo, não é? Às vezes você está numa situação de perigo, e às vezes as pessoas acabam se expondo ao perigo, por quê? Porque não sabem interpretar o que está acontecendo no ambiente. E quando a gente sabe interpretar o que está acontecendo no ambiente, o que a gente faz? Ó, a gente cai fora do ambiente. É, isso aí. Preciso praticar. Nós precisamos praticar isso, porque é fundamental. É fundamental saber fazer uma boa interpretação Interpretação. dos textos que surgem na nossa vida, né? Porque na nossa vida Verdade. existem inúmeros textos. Igual aquele cara, Sim. a razão não é bem essa, né? Que vem com seu carrinho, entra no estacionamento, na vaga do idoso, ou na vaga daquela pessoa que é deficiente, né? E vem paga multa. Por quê? Ele não interpretou a placa. Não interpretou. Tá lá, cadeira de rodas, aqui é vaga para deficiente. Ah, desculpa, a placa é um texto. Ah, meu Deus. Né? É, A gente precisa saber interpretar texto. verdade. Então, se você interpretar, você Ô, corre. professora de português. Gente, vamos aqui nossa aula de hoje, quando for 17h30, nós teremos o nosso estudo da obra de Amélia Rodrigues, no estudando. Denise, hoje é o capítulo. Ainda estamos encerrando o capítulo 3, né? É do parágrafo 19, hein? O capítulo é O Reino Diferente, capítulo 3, É o reino diferente. 9. Eu botei o parágrafo 19, né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá, né? De aproveitar esses momentos de estudo e reflexão e fazer mais um aprendizadozinho na nossa vida muito importante, né? Tudo. Porque tudo que a gente estudou hoje serve para tudo. Então, e à noite, né, nós teremos a nossa palestra pública, né? E quem vai fazer é o nosso irmão Renan Thomas, e ele vai o tema é Deixar vir a minhas criancinhas, né? Capítulo 8, item 9. Capítulo 8, item... Quer dizer, o capítulo não é deixar vir as minhas criancinhas. Capítulo 8 é os que têm puro coração. O item 18, 19, hoje vai ser o 19, é deixar que venham as minhas criancinhas. Lembrando que, sabendo fazer interpretação, a criancinha que ele está se referindo aqui não é criancinha. São aqueles seres ainda ignorantes das verdades do Pai. Olha a interpretação aí, né? Então, não são os peraltinhos, não. Não são as criancinhas, os rebentos. São aqueles que já ainda não conseguiram, né, entender a mensagem do Senhor. Então, nós nos encontramos aí. E lembrando a todos, domingo, 15h30, o nosso seminário dos irmãos menores, seminário de Francisco de Assis. Então, eu estou convidando a todos para estarem conosco aqui no domingo, às 15h30, para estarmos ligados mais um pouco com Francisco de Assis. Então, Denise, eu estou passando por você, daqui a pouco estou de volta, tá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça.